algumas recomendações que o anjo deu à esposa de Manoá. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que ela era uma mulher muito temente a Deus. A primeira recomendação, o anjo disse a ela: você vai ter um filho, você vai ficar gestante. Então, não beba bebida forte ou vinho. Segunda recomendação, não coma coisa imunda. Os hebreus tinham um código de alimentação muito severo, e ainda hoje tem, eles observam. Tá? Então, eles não podiam comer, por exemplo, coelho, por exemplo, carne de porco, determinados tipos de ave, determinados tipos de peixes. Eles não poderiam se alimentar com esse tipo de animais que estivessem proibidos na lei. Isso era chamado de coisa imunda. A terceira recomendação era que, quando o bebê nascesse, não se passasse o quê? Navalha sobre a sua cabeça. Não poderia passar navalha sobre a cabeça daquela criança, porque ela seria para Deus considerada santa, né? Um nazireu de Deus. Então, eram essas as 3 recomendações. E aquela mulher foi a seu marido e disse: olha, me apareceu um homem e me falou assim, assim e assim. E ele falou: como você não me chamou? Não, ele é um homem que veio da parte do Senhor. Ele é um anjo que veio da parte do Senhor. E Manoá, e me falou assim, assim, assim. E Manoá voltou-se para a oração, pediu para que Deus reenviasse aquele anjo. E aquele anjo apareceu a Manoá. E então, eles conversaram, Manoá fez um sacrifício para ver se aquele sacrifício seria aceito ou não, se aquele anjo, né, da parte do Senhor, realmente daria uma confirmação assim, que fosse inequívoca, ou seja, que não haveria engano, que era da parte de Deus. Então ele ofereceu o sacrifício a Deus, porque o anjo rejeitou o sacrifício, o anjo rejeitou dizer o seu nome, porque, visto que era maravilhoso, ele falou assim: não, você vai oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, o anjo não aceitou a adoração. E quando ele estava fazendo o seu holocausto com um cabrito, veio sobre o altar, né? Veio fogo sobre o altar. Então aquele anjo se dirigiu na direção do altar e subiu sobre aquele fogo e desapareceu. Manoá ficou espantado: o que é isso? Olha, nós vimos Deus face a face, mulher, nós morreremos. É interessante, irmãos, que existe mulher que tem mais inteligência espiritual do que o marido. Tem mulher que sabe mais do que o homem, embora o homem tenha mais autoridade espiritual que a mulher. E é interessante que ela disse: não, como nós morreremos? Não morreremos coisa nenhuma, porque o Senhor, ele aceitou o sacrifício. Se ele aceitou o sacrifício, nós viveremos, teremos o nosso filho. E assim aconteceu, porque aquela mulher era uma mulher sábia, era uma mulher temente. E o menino nasceu. E o menino foi criado com todo amor, com todo temor a Deus. E eu quero falar, irmãos, sobre algumas coisas que Sansão se descuidou, que ele não observou, que ele brincou muito, e que nós, irmãos, devemos também ter cuidado com relação à nossa casa. Nós não devemos, irmãos, nos expor.
Senhor a tal ponto que a gente venha pecar contra Deus, como fez Sansão várias vezes. Então, Sansão cresceu, ele se tornou, a Bíblia nos fala de duas coisas boas, muito boas, que tinham, que fazia Sansão. Primeiro, Sansão, ele, além de nazireu, ele era um homem de extrema força. Muito forte. Aquela força era de Deus. Aquele poder, quando vinha sobre ele, ele era capaz de arrancar uma força de uma cidade e carregar até sobre um monte. Quando o poder de Deus vinha sobre Sansão, ele então, com uma queixada de jumento, ele tinha, irmãos, poder para matar 1000 homens. Tal era o poder de Deus sobre a vida de Sansão. Então a Bíblia exalta, né, a força, exalta essa virtude que havia sobre Sansão. A segunda coisa era que Sansão julgou a Israel durante 20 anos. A Bíblia não fala se ele foi um mau juiz, mas diz que ele julgou. E se ele então julgou, nós acreditamos que ele fez um bom trabalho em Israel. Apesar de, em alguns momentos, ele ter agido sem juízo, embora fosse juiz de Israel. Então, irmãos, nós vemos que ele, rapaz, ainda quando seus pais estavam vivos, ele procurou uma mulher, filha dos filisteus. Seu pai e a sua mãe censuraram por causa daquela escolha. Por que ele deveria escolher uma mulher dos filisteus? Não tinha ele no meio da sua tribo, no meio das tribos do Senhor, tantas moças que ele poderia escolher, e ele iria escolher exatamente alguém que não era da linhagem hebraica, da linhagem escolhida, mas ele ignorava as recomendações de seus pais. E ele então casou-se com a Filisteia, na cidade de Timnate, né? E aquilo ali só trouxe para ele dissabores. Uma outra coisa, logo que ele casou, ele resolveu dar uma saída, e ele andando, então um filho de um leão, ou seja, era um leão jovem, atacou. E diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, que ele, de uma forma tão brutal, ele rasgou, sem objeto cortante, nenhuma pedra, nada. O leão, de alto a baixo, só com a força que havia nas suas mãos. Aleluia. Até aí não tem nenhum problema. O problema foi depois que ele matou o leão, porque ele, voltando por aquele caminho, ele viu que naquele caminho ali, o leão, a carcaça do leão, os restos mortais daquele leão, ali estava, e se fizeram nele uma colmeia. As abelhas fizeram uma colmeia ali daquele corpo. E ele foi e tocou naquele mel e tirou e saiu comendo e andando feliz da vida. E ele violou um mandamento do Senhor, que não se tocasse imundo. E ele tocou ali no corpo de um porco, embora fosse um animal. E ali ele quebrou mais uma recomendação da lei de Moisés. Então, irmãos, é interessante, quando nós começamos a desobedecer, parece que acontece algo dentro do nosso coração que tanto mais vamos desobedecendo. É uma coisa que não freia, não para. Por isso que o salmista Davi disse, né? Um abismo chama outro abismo. Então, quem começa a desobedecer, aquilo
tornar-se um hábito, e aquela pessoa vai se encontrar cativa, porque aquele que se submete a um vencedor, ele se torna escravo dele. Então, quando nós nos submetemos ao pecado, também nos tornamos escravos do pecado. E Sansão, Deus era com ele, Deus amava Sansão, Deus ouvia as orações de Sansão, Deus não desamparou a Sansão por causa de sua desobediência. Afinal, ele era um escolhido. Mas mesmo assim, ele continuou agindo com imprudência. Irmãos, a imprudência é um perigo. A terceira coisa que eu quero observar na vida de Sansão era que ele tomava decisões com base na sua ira. Ele ficava irado. E então, eu vou me vingar dos filisteus. Ele ficava irado, eu vou fazer isso, eu vou matar, eu vou fazer aquilo. Olha, não tome decisões quando você estiver irado. Cuidado com o que você fala na sua casa. Cuidado com o que você faz, porque aquilo pode lhe trazer um dano muito grande. Às vezes você pode pensar assim, que nada, é somente a mim que vou ser prejudicado. Então a gente pensa assim, não, isso aqui só vai trazer danos a mim. E não é verdade. Porque todos nós estamos conectados uns aos outros. A gente pensa, a China está tão distante, né? Está lá, do outro lado do mundo. Quase 24 horas de avião, ou mais de 24 horas de avião daqui lá. Então, aquilo ali não vai. Mas se, por exemplo, a China resolver não comprar mais as coisas do Brasil, né, aceitar, então o Brasil vai estar com um problema muito sério. Porque hoje todos nós estamos ligados uns aos outros. E ele então, era assim, ele tomava decisões porque estava em casa. Não tome decisões assim. Ore a Deus, acalme seu coração. A ira, ela só é boa quando na semelhança de Jesus Cristo. Quando ela não é para defender o interesse pessoal, o interesse até mesmo da nossa família. Sabe, a gente deve orar a Deus e com paciência, então, temos uma direção. Irmãos, tem pessoas que são tão rápidas para tomar decisões, não consultam a Deus, falam qualquer coisa e aí criam um problemão. Tá? A quarta coisa que Sansão fez, que era contra a lei, aqui nos diz, no capítulo 16, no versículo 1, que ele foi a Gaza e que ele viu ali uma linda mulher, porém prostituta. E ele entrou a ela. Então ele estava quebrando ali mais uma regra, mais um mandamento de Deus. A quinta coisa que a gente percebe é que quando ele estava andando por aquelas paragens ali, né, da Filisteia, próxima à Filisteia ali, né, a Filístia, então nos diz no versículo 4, que depois disto aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soré, cujo nome era Dalila. É interessante que ele tinha arrumado uma intimidade. Agora no vale de Soré, ele arruma outra. Será que ele não havia entendido que não era para ele arrumar uma mulher que não era da sua tribo, que não era da sua linhagem, mas ele continuava teimando. Ele continuava teimando e Deus agindo de misericórdia com ele. Não, mas temos que ter muito cuidado, porque às vezes Deus está nos abençoando, Deus está nos prosperando, mas a gente está na desobediência. E aquilo ali é muito perigoso isso, porque na frente o estrago pode ser muito grande. Não, olha, eu fiz isso, Deus é comigo, olha. E era assim que estava acontecendo com Sansão, né? Ele tomou a Dalila por mulher. Então, só que ele tinha feito também um estrago muito grande diversas vezes aos filisteus.
ele tinha matado muita gente. Sabe, ele só, deu prejuízo financeiro arrancando as portas da cidade, jogando no monte para trazer aquelas portas de novo, botar no lugar. Foi um problema sério. Tal era a força daquele homem. Então, os príncipes dos filisteus, quanto eram? 5 príncipes. Eles se reuniram e tiveram uma audiência com Dalila. E falaram, olha, você vai ter que nos descobrir qual é o segredo da força desse homem. Se você descobrir e nos der, cada um de nós vamos lhe dar 1.100 pratas. Se você descobrir 1.100 moedas de prata. Você sabe quanto vale um escravo? Um escravo valia entre 33 e 35, dependendo da época, 30 moedas de prata. Você imagina 1.100 moedas de prata? Ela compraria 34 escravos e ainda sobrava um troquinho para ela. Sabia? 34 escravos. Agora, foram os 5 príncipes dos filisteus. Ou seja, matematicamente nos diz que aquela mulher ficaria milionária de um dia para o outro. 5.500 moedas de prata. Negócio da China. Não, era da Filístia mesmo. Porque os 5 príncipes iam dar para ela, o pagamento de 5.500 moedas de prata. Ela estaria feita. Muito bem. Então, aquela mulher, de olho no dinheiro, ele não é da minha raça mesmo. Bom, o dinheiro por tudo responde, Vou ficar bem na minha vida. Então, arruma um garotão aí, Sustento ele e tal. Não tem importância não. E assim, irmãos, ela fez. Ela também começou a ser pressionada pelos príncipes, Ser ameaçada pelos príncipes. E aí, aquela mulher começou a procurar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Irmãos, guarda o teu segredo com Deus. Aleluia. Guarda o teu segredo da tua família com Deus. Guarda no teu coração. Aleluia. A Bíblia nos manda, para nós tomarmos cuidado para que ninguém tome aquilo que é nosso, sabe, tome a nossa família, tome a nossa coroa, sabe, cuidado mesmo com os segredos de Deus na sua vida. Aí aquela mulher começou, Sansão, por favor, me revela qual é o seu segredo, e começou a atormentar a mente daquele homem, e aí ele começou a fazer um joguinho, uma brincadeira tipo de gato e o rato, Aí, a primeira vez que ele falou assim, olha, se me amarrar com corda com vinho verde, vocês sabem, aquele vinho de fazer móveis, Então aquilo ali é forte pra caramba, só que verde. Quer dizer, bem forte, mais forte ainda. Aí ele falou assim, minha força vai se acabar. Aí a mulher faz ele dormir, faz um cafunézinho, dá um vinhozinho para ele, e tal, agrada ele. Aí ele está gostando da brincadeira, está gostando, conversando, maravilhado com a tentação. Aí ele dorme, aí a mulher vai e dá um jeito de amarrar. Aí quando, de repente, ele acorda com a voz, Sansão! Olha aí, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levanta e despedaça o vinho como se não fosse nada. Mole. Aí a mulher, você está caçando de mim, você não gosta de mim, você não me ama. Começou a fazer beijinho para ele, sabe? Começou a fazer chantagem. E aí, ele era um besta mesmo. Porque aí ele,
estava gostando daquela brincadeirinha, né? Olha, se me amarrar com cordas virgens, com cordas novas, né? Dessa maneira, então, minha força se acaba, e aí pronto. Aí a mulher faz um cafunézinho nele, dá um vinhozinho para ele, né? E fala que gosta dele, e ele está gostando daquela brincadeirinha, e aí, quando ele dorme profundamente, o que acontece? Ela vai e amarra ele com as cordas, e aí de novo, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levanta rapidamente e parte as cordas como se fosse um barbãozinho já moído com calor de alguma coisa. Aquilo se arrebenta facilmente. Mas ele está brincando com a tentação. Irmão, a tentação é assim, sabe? Às vezes a pessoa não peca, mas ela está gostando de alguém pecar. Ela está, sabe, se aprazerando, não vou dizer deleitando, se agradando, né? De estar vendo alguém pecar. Ai, que delícia, que beleza, e tal. Ele mesmo não faz, mas ele está, sabe? Então é assim. E aí, a mulher ficou conversando com ele. Meu amor, você não gosta de mim? Poxa vida, você não me revela o teu segredo. Me conta o teu segredo. Aí, ele vai e fala assim, olha, se alguém fizer 7 tranças com o liço da teia, de tear, né? Fazer tecido, então, depois de feito essas 7 tranças, eu então perderei a minha força. Aí, aquela mulher vai, faz as 7 tranças com, né, o liço de tear, e aí aquele finca o cabelo dele numa estaca. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acorda, arranca a estaca e levanta. E aquela mulher entra em desespero. Imagina, porque os príncipes certamente estavam fazendo uma pressão muito forte. Tem muita gente que às vezes vem desatentar, mas é parte do demônio mesmo. Eles estão sendo pressionados a fazer aquilo. Né? Deixa, fulano, deixa eu levar o seu filho, deixa eu levar o seu filho. Não tem nada a ver esse programa, sabe? Essa novela aqui, e aí a gente só vai conversando com a tentação. A gente só vai assimilando uma linguagem, sabe? Que dentro de nós, irmãos, vai nos colocando na desobediência. De repente a gente está falando de uma maneira que não deveria estar falando, está na rebeldia e a gente se espanta. Não é que eu fiz isso, mas porque estava brincando, irmãos. Brincando na sua mente com a tentação, com o pecado. E aí, o que acontece? Então, aquela mulher chora, se humilha. Você não me ama, você não gosta de mim. Definitivamente, por que você não me larga? Não me larga não, hein? Pelo amor de Deus. Se você não me ama, por que você não me larga, não vai embora e tal? E fica perturbando ele. Ele chega, se rende. E fala assim, olha, eu sou uma Deus. Nunca passou navalha sobre minha cabeça. Ele entregou o segredo. Aleluia, Jesus. Aí aquela mulher dá um jeito de cortar os cabelos dele, de passar uma vaga na cabeça dele. E aí já estavam, né, os capangas, né, os soldados lá dos filisteus prontos para prender.
quando ele acorda, Sansão, eis aí os filisteus são sobre ti. Ele, como foi das outras vezes, me salvarei desta também. Aí a palavra de Deus diz, porém não sabia ele que o Espírito do Senhor se afastara dele. Hoje nós não sabemos até que ponto Deus vai ser paciente conosco. Temos que ter todo cuidado, irmãos, com a nossa vida, com a nossa casa, para que o Espírito Santo não se afaste de nós. Para que, irmão, a gente não caia nas mãos do inimigo das nossas almas, do inimigo de Deus e de pessoas ímpias. Amados, porque a situação será de grande humilhação. Quantas pessoas, irmãos, não vigiam? Quantas pessoas brincam com a tentação, desprezam os princípios? Olha, isso aqui não tem nada a ver. O pastor falou, mas eu acho que ele está crente demais, está exagerando. Acho que ele nem faz isso. Eu acho que ele não faz isso. Aí a pessoa vai. E Deus está falando, e Deus está exortando. E a pessoa não percebe que ela está resistindo ao Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, não resistai ao Espírito, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não resiste o Espírito de Deus, não. Eu te peço, pelo amor de Deus, se Deus está falando no teu coração, se Deus está te chamando, se Deus está te convidando, eu te digo, obedeça ao Senhor. Sabe, você vai viver muito. Olha, irmão, não era o plano de Deus que Sansão morresse cedo, nem da maneira que ele morreu. Não era. Por isso, irmãos, que ele não deveria ter perdido. Porque a força dele era tão grande. Você pensou um homem que tomasse um porre como ele, e de repente iria ser uma destruição. Por isso ele não poderia, beberzinho. Por isso ele não poderia também, irmãos, comer comida imunda ou oferecida aos ídolos. Porque de repente ele poderia ser influenciado e até mesmo infestado de demônios por causa daquela cultura de feitiçaria que ele estava ali. Estão entendendo? Estão entendendo? Isso aqui, esse docinho não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Irmão, cuidado. Cuidado. Não vamos subestimar o mal. Ele vai ter. Às vezes nós vamos estar pensando que está sendo uma brincadeirinha. Dali lá, não brinca. Sabe, a maldade, ela não brinca com a gente, não. Não brinca com o crente, não. A maldade, a tentação, parece que é um joguinho de brincadeira, mas está ali, ó. Para passar, né? Passar a perna, derrubar no chão, e aí depois ficar rindo na nossa cara. Está vendo, seu idiota, seu trouxa? Eu te enganei. Está vendo? Quando você foi indeciso, começa a humilhar. Começa a humilhar. Nós vemos aqui que ele se tornou objeto de chacota. Os filisteus, né? Faziam seus banquetes para Dagon, numa grande casa, se reuniam o máximo que eles podiam. Estavam lá os príncipes dos filisteus. Que beleza! Né? Dagon nos abençoou e nos coroou com grandes colheitas. Acabamos com o inimigo que matava, né, dos filisteus, né? Muito bem. E aí eles estavam lá. Agora me traga a Sansão. Sansão é um homem agora, força de um homem, né, normal. Trouxeram a Sansão, seus olhos vazados. Quando
a pessoa começa a pecar, mas ele perde a visão espiritual. Perdeu o cabelo, perdeu a visão, e agora estava sendo humilhado. Foi levado ao templo de Dagon. E o pessoal estava ali, né, aqui nos diz telhado, né? Mas nós devemos entender esse telhado aqui, não é como de telha não, né? Mas uma espécie de, como se chama? De galerias ali, mais elevadas, e todo mundo ali olhando, que legal, né? E o pessoal ria, morria de rir. Aí, ó, esse aí é o grande Israel. Ô, irmãos, quantas vezes nós vacilamos? O demônio, aí, cai seus servos aí, ó. Objeto de chacota, desvertimento, blasfêmia contra Deus. O desfecho, irmãos, não foi um desfecho triste totalmente triste para a Sansão. Mas ele não perde totalmente a sua natureza. Ele é um homem guerreiro. No capítulo 16, no versículo 28, então ele pede, né, para que seja conduzido, né, até Pilatos, para que ele possa se segurar ali. Então aqui nos diz: então clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me. Agora só esta vez, ó Deus, para que de uma me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, essa é a parte legal, né? Está com raiva. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela vivia. Essa é a parte legal, né? E, na verdade, está derrotando aqui realmente os inimigos e está dando fôlego para Israel. Mas ele também tem um triste fim, e o nosso herói perde a vida, porque também cai sobre a vida dele aquelas vidas, né? Aquelas placas, aquelas coisas lá, também cai sobre ele, e ele vem a morrer. Então, irmãos, olha, tenha certeza, eu quero lhe dizer, olhe para o futuro com esperança, olhe para o futuro, sabe, pedindo a Deus sabedoria. Deus tem te dado força, amém. Deus tem feito uma aliança contigo, amém. Mantenha essa aliança. E eu digo a você que você nunca vai cair na mão dos filisteus. E te digo mais, você com a sua casa vai entrar vitoriosa na presença de Cristo no céu. Porque o Senhor é fiel à sua aliança, Ele é fiel à sua palavra, aquilo que Ele diz. Vale a pena, irmãos, servir a esse Senhor. Vale a pena. Nós vemos aqui que mesmo Sansão, naquele estado de humilhação, ainda assim, o Senhor ouviu a oração dele, e lhe deu força, e retornou a ele aquele vigor sobrenatural. Aleluia! Eu quero lhe dizer, se alguma coisa de repente aconteceu, que você acha que perdeu o vigor espiritual, saiba, a graça do Senhor está aqui. A misericórdia do Senhor está aqui. Levante-se e a sua autoridade, sabe, que você tem de filho de Deus. E você não vai servir de escárnio, sabe, para aqueles que às vezes moram perto de você, para aqueles que muitas das vezes, lá no íntimo, desejaram o seu insucesso. Eu quero lhe dizer, Deus tem um projeto de vitória para a sua vida, meu amado, para a sua família. E eu quero lhe dizer, não
admita a derrota, mas afirme: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós entraremos na presença de Cristo, eu entrarei com os meus filhos, eu entrarei com os meus netos, aleluia, eu não vou servir de escárnio para a eternidade, não, mas eu vou servir de louvor para Deus, para todos sempre. Aleluia! Bendito seja o Senhor, porque você escolheu, amado, o lado do bem, você escolheu o lado da força, você escolheu o lado da justiça. Deus está contigo, você é maioria e você vai vencer. Você já é vencedor. E te digo, você é mais do que vencedor, porque Cristo te otorgou essa bênção pela fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Continue no seu propósito de 21 dias. Sabe? Reúna-se com a sua casa. Reúna-se com a sua família. Se o pessoal não quer, você esteja ali orando por eles. Sabe? Mas não desista de lutar. Você vai vencer em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos estar de pé e vamos orar. O Senhor é contigo. A bênção do Senhor está sobre ti. Bendito seja Deus. Senhor nosso Deus. Bendito e amado Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse encontro em que nós estamos falando sobre família. O Senhor nos tem dado um poder especial, uma graça especial, Senhor, uma comunhão inigualável. Meu Deus, quanto privilégio, Senhor, é te servir. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, essas famílias que aqui estão, Senhor, reunidas, Senhor, que vieram para ouvir a Tua palavra e receber a Tua bênção. Senhor, todo aquele que nos ouve, Pai, que seja abençoado, que o seu coração seja derramado graça, que no seu coração seja derramado, Senhor, autoridade, perseverança, paciência, Senhor, para, ó Deus, te servir a cada dia. Sabemos que os dias são maus, Senhor, mas o Senhor é aquele que fortalece as nossas mãos. Pai, também leva os teus filhos para os seus lares em paz. Senhor, guarda no seu entrar, no seu sair, onde quer que estejam. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a palavra.